Estamos aqui no gabinete do vereador professor Rogério Matias, do PTB, em mais uma entrevista após sessão da Câmara Municipal de Vereadores, a 5ª sessão ordinária que a TV Estância Poá está acompanhando hoje. O vereador Rogério Matias concordou em conversar conosco aqui sobre as ações que ele tem promovido dentro da Câmara, como, por exemplo, o projeto de lei que deixa público a lista de vacinados no município de Poá e o projeto de lei aprovado hoje, inclusive, que visa fazer um memorial aos servidores que faleceram devido à Covid-19. Professor, boa noite, obrigado por aceitar conversar conosco. Eu que agradeço. Fique à vontade para falar para a população poense sobre os seus projetos. Bom, primeiramente eu quero agradecer aí a oportunidade, que vocês estão dando aqui para poder estar até explicando um pouco mais aqui para a população a respeito dos trabalhos que o mandato do professor Rogério Matias está fazendo. A semana passada foi aprovado um projeto de lei de minha autoria que torna público a lista de vacinação contra a Covid-19. Por que nós fizemos esse projeto? Existem no estado de São Paulo, no Brasil todo, reclamações de pessoas que outros estão se aproveitando do seu cargo que possuem ou amigos influentes e passando na frente na fila de vacinação, o que é um absurdo. Nós defendemos que a vacina ela seja para todos, mas infelizmente não existe uma quantidade neste momento para todos, por isso que existem grupos que são prioritários. Logicamente, aqueles que estão na linha de frente, esses são os prioritários, onde eu ainda defendo que se incluam os professores que não estão incluídos na linha de frente e aqueles mais velhos, que logicamente aqui na cidade de Poá, essa semana começou-se a vacinar as pessoas com 78 anos para frente. Agora, existe muitos murmurinhos que se falam, olha, eu fiquei sabendo que o político tal se aproveitou da sua influência para receber a vacina. Eu fiquei sabendo que a enfermeira, ela se aproveitou que ela trabalha no hospital e aplicou a vacina na família dela toda. Então, para evitar esse tipo de problema e fiscalizar com rigor, nós fizemos esse projeto onde toda semana no site da prefeitura ela deve colocar o nome de todos aqueles que foram vacinados e o número de pessoas vacinadas tem que estar batendo com o número de vacinas recebidas. Porque nós temos que mostrar nesse momento que nós ainda estamos começando o processo de vacinação, nós temos que mostrar transparência. E nada mais justo que a população poder estar acompanhando quem são as pessoas vacinadas. Por exemplo, se surgir o comentário, o professor Rogério Matias se aproveitou do seu cargo eletivo para ir lá e receber a vacina, porque todos nós estamos querendo. Então a pessoa ela vai lá, vai entrar no site e ela vai procurar meu nome. Ela vai ver que o meu nome não está lá, porque eu neste momento eu não pertenço ao grupo prioritário para receber as vacinas. E eu tenho certeza que a prefeita Márcia Bim, ela vai sancionar esse projeto, porque eu quero crer que ela quer austeridade no seu mandato, ela quer transparência. E esse projeto é para mostrar a transparência nesse processo de vacinação que está acontecendo no mundo todo. Muito bem. Vale lembrar, eu até estou vendo aqui no celular as informações, hoje na cidade de Poá, de acordo com informações da Prefeitura, já foram vacinados 6.415 pessoas contra a Covid-19, utilizando aí tanto a Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan com a Sinovac chinesa, e a AstraZeneca, que também é uma parceria entre a Fiocruz
e o laboratório suíço AstraZeneca. Lembrando também que a partir de amanhã, as pessoas com 77 anos ou mais começarão a ser vacinados no Reino da Garotada, onde está sendo o polo de vacinação. Professor, hoje, na quinta sessão ordinária, foi aprovado o seu projeto também sobre o memorial aos funcionários públicos que faleceram devido à Covid-19. Poderia comentar, por favor? Eu jamais esperava passar por essa situação de pandemia que o mundo está atravessando, João. Eu jamais esperava. Essa situação pegou, o mundo todo desprevenido. E aqui no Brasil, infelizmente, nós não tivemos um presidente que teve a austeridade de investir no processo de vacinação. Pelo contrário, ele colocou de lado a ciência, muitas vezes até debochando, e por isso que nós temos essa quantidade excessiva de mortos aqui no Brasil. Existem vários grupos que são linha de frente. Quando se fala em linha de frente, não é apenas a saúde, ela é a prioritária, é a que mais sofreu, é a que está mais sofrendo e vai continuar por um bom tempo. Mas existem outros que fazem parte desse grupo. Por exemplo, nós não podemos parar de forma alguma com a coleta de lixo. Por quê? Imagine se os coletores não passarem em nossas residências, a situação que fica. Nós não podemos parar com, por exemplo, e é o que nós estamos muito cobrando aqui, que se tenha uma frente de trabalho municipal, porque olha a situação que se encontra a nossa cidade. Nessa pandemia, onde inúmeras pessoas morreram, na cidade de Poá não foi diferente. Nós perdemos professores, nós perdemos médicos, nós perdemos pessoas que se dedicavam na frente de trabalho. E para essas famílias que perderam um ente querido, essa pandemia ela vai ser lembrada para o resto de suas vidas. Independente do tempo, sempre vai surgir aquele sentimento de perda por uma doença que se dizia que era uma gripinha. Nós temos que valorizar as pessoas em vida. Nós temos que procurar fazer tudo o que é possível para poder ajudar que essa situação de pandemia acabe o mais rápido possível. E isso nós estamos fazendo. Essa Câmara Municipal, ela procura de todas as formas estar auxiliando e acompanhando a situação da saúde do nosso município. Só que a vinda das vacinas não depende somente de vereadores ou da prefeita, depende sim do governador, e ele depende das vacinas que o Estado de São Paulo recebe. Por isso que, passado-se mais de um ano de pandemia, a quantidade de vacinados ainda é muito pouca, não somente na cidade de Poá, mas no Brasil. Agora, eu espero que todos nós consigamos receber a nossa vacina, e enquanto nós não a recebemos, temos que seguir todos os protocolos possíveis e imagináveis e procurar estar auxiliando todos aqueles que em algum momento estão pecando com esses protocolos. Só que precisamos ter também a sensibilidade de lembrar daquelas pessoas que faleceram, aquelas pessoas que infelizmente não estão mais no bojo dos seus familiares, porque a gripezinha que o presidente se referia
acabou levando eles a óbito, John. E alguns, eles foram enterrados sem que a família pudesse ao menos fazer um velório decente, um enterro decente, poder estar ali acompanhando aquele ente querido que infelizmente não sobreviveu à Covid-19. Então, pensando nessas famílias que perderam familiares, que perderam amigos, eu fiz um projeto que não vai gerar gasto nenhum para a prefeitura, onde nós estamos pedindo que ela faça um memorial virtual neste começo, podendo, se quiser, em anos futuros, quando o orçamento da nossa cidade voltar a melhorar, poder fazer um memorial, como por exemplo, dentro do nosso teatro, para que todos aqueles que infelizmente perderam a guerra para o Covid possam estar sendo homenageados. Na verdade, o que todos nós gostaríamos é que eles estivessem conosco, mas infelizmente não estão. Então, o que eu posso fazer e falar para essas famílias, que o professor Rogério Matias e os vereadores dessa casa possuem a sensibilidade de poder estar fazendo uma homenagem póstuma àqueles que infelizmente não conseguiram esperar a chegada da vacinação. E eu quero lembrar que esse projeto é um projeto sem custo para a prefeitura, porque algumas pessoas, de uma forma maldosa, até criticaram esse projeto, talvez pelo fato de não terem lido ou pedido explicações, ou talvez pela falta de sensibilidade que eles possam ter no coração. É isso aí, professor. E lembrando, são mais ou menos 40 dias que nós estamos tendo vacinação e foram vacinados apenas 3% da população brasileira enquanto isso. Lembrando também que hoje, dia 2 de março, onde é realizada a 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Poá, e nós estamos acompanhando aqui na TV Estância, a cidade de Mogi das Cruzes declarou a fase vermelha, né, que a partir da meia-noite desta quarta-feira, Mogi das Cruzes está na fase vermelha. Campinas também está entrando na fase vermelha hoje, né, cidades que estavam aí na fase laranja. Mas por quê? Em Mogi das Cruzes, vamos citar os hospitais públicos, e aí é citado pelo prefeito Caio Cunha, o vereador deve ter visto, o Hospital Municipal de Brás Cubas e os particulares estão com as UTIs, com os leitos de UTIs e de enfermaria 100%. Vale lembrar também que o Hospital Regional de Ferraz Vasconcelos, o Hospital Regional de Itaquaquecetuba, o Santa Marcelina em Itaquá e o São Marcos em Ferraz, eles também estão com os leitos de UTI 100% ocupados com pessoas com Covid-19. E vale lembrar que Ferraz está numa situação pior, porque os leitos de enfermarias também estão em 100%. Então tudo que o professor Rogério Matias falou está sendo válido por causa da situação da inércia do governo federal na produção de vacinas, nos contratos relacionados à vacina, na criação do próximo auxílio emergencial que tantas pessoas precisam. Hoje nós vimos, o professor também deve ter visto, o secretário de saúde estadual, o próprio secretário do governo, pedindo até para as aulas serem suspensas novamente, porque a situação do Estado não está numa situação confiável e, né, que a gente poderia ficar mais sossegado. Ontem o Conselho Nacional de Secretários de Saúde também pediram isso. Então, o que o professor está falando em relação ao memorial é algo que a gente está acompanhando e está vendo que se faz necessário. Vocês devem acompanhar no Fantástico, todo domingo, a série Inumeráveis, que é um site que também visa lembrar daquelas pessoas que perderam a vida para a Covid-19. A ideia do professor não é absurda, a questão é que deixa algo mais local para a cidade de Poá. Professor, para a gente poder liberar você e a gente poder até concluir, queria que você brevemente falasse sobre a ideia que você está encampando em relação à qualidade dos transportes, né, que você solicitou inclusive os contratos da Radial para fazer
uma discussão, uma análise e a sua participação, né? Sua participação como presidente da Comissão de Orçamento da Câmara, que inclusive já foram feitas aí 2 audiências que tem tratado aí das contas públicas que tanto a gente tem falado em 2021 aqui na cidade de Poá. Johnny, o que eu posso dizer é que o nosso mandato, nós estamos na rua, nós estamos nos bairros, logicamente, não consigo estar em todos ao mesmo tempo, mas nós estamos pelo menos 2 vezes por semana indo para um bairro e andando ele inteiro. Por quê? Andando a pé. Porque nós temos que ver os problemas de perto e ouvir as pessoas. Isso é extremamente interessante. E pode-se dizer que cada bairro, existem problemas, Johnny, que é peculiar daquele bairro. Mas existem problemas que é comum a todos os bairros da nossa cidade. Uma das grandes reclamações, eu diria que talvez, não vou dizer a campeã, mas que surgiu em todos os bairros, ou em quase todos eles, é em relação às passagens de ônibus, que possuem um valor assim exorbitante para uma cidade de 17 quilômetros quadrados. E aí nós passamos a acompanhar isso mais de perto. Eu diria que no momento, o campeão de reclamação, Johnny, é a falta da zeladoria. E essa zeladoria, eu não posso dizer que é no bairro A ou no bairro B, seria na cidade. Eu diria que em segundo lugar, por incrível que pareça, seria em relação à troca de lâmpadas queimadas do nosso município, que há cerca, para quem não sabe, há cerca de 8 meses acabou o contrato que a prefeitura tinha com uma empresa chamada City Luz. E a cidade ela está vivendo, vamos dizer assim, de pequenos favores, onde todos os bairros têm uma grande quantidade de lâmpadas queimadas. E logicamente isso tem a ver com a segurança em primeiro lugar. Então eu diria que segundo lugar, Johnny, primeiro lugar foi a zeladoria dos bairros. Segundo lugar foram as lâmpadas. Eu diria para você, Johnny, que em terceiro lugar você vai ficar surpreso, mas foi o motivo pelo qual eu apresentei um projeto de lei que foi lido essa noite. Existe em todos os bairros uma grande quantidade de fios de internet, de TV a cabo, que são chamados de fios mortos. Eles já não têm nenhuma utilidade, eles são trocados, só que eles não são retirados. E aí fica um monte de fios jogados. Um exemplo que aconteceu, não sei se o Johnny ficou sabendo, em frente aqui, no centro da cidade, em frente ao Bradesco, uma grande quantidade de fios ali mortos, jogados. Uma senhora acabou tropeçando e feriu gravemente o seu joelho. Agora, isso é um pequeno exemplo. Por isso que eu apresentei hoje um projeto de lei, espero que essa casa acate, porque é um bom projeto, onde nós estamos cobrando que todas as concessionárias de internet e TV a cabo, elas tenham uma numeração nos fios colocados, seja o seu CNPJ, ou seja, de cada um de uma coloração diferente. Pois nós vimos esses fios pendurados nos postes e não podemos pedir que a prefeitura notifique, seja Vivo, seja a Claro, ou uma TV a cabo, uma Americanet. Por quê? Os fios eles são semelhantes. Não tem identificação. Não tem identificação. Então, sendo eles de cores diferentes, ou tendo o CNPJ da empresa, vai ser mais fácil de podermos estar pedindo que essas empresas que não são responsáveis recolham esses fios. E em quarto lugar, Johnny, que apareceu a reclamação em relação à radial. Primeiro lugar é o valor da tarifa,
e, logicamente, vieram falar de mais uma série de coisas. Primeiro, que os nossos ônibus não são de primeiro mundo, né? Porque muitas vezes eles estão com o elevador quebrado, eles não têm um ar condicionado, então pelo valor que é pago, poderia ter sim uma melhor qualidade para os nossos usuários. Por isso que nós estamos aí cobrando a empresa. Em relação ao orçamento, nós tivemos no começo deste ano, não me recordo o dia, nós tivemos a audiência do orçamento, que em 2020, Johnny, o orçamento ele não foi aprovado devido a alguns pequenos problemas. E esse orçamento ele veio para já estava aqui, mas os vereadores que assumiram essa legislatura tiveram por obrigação estar aprovando o orçamento. Eu diria que o orçamento para Poá esse ano é um orçamento muito difícil, Johnny, porque, primeiramente, a pandemia fez com que inúmeros munícipes não tivessem condições. Veja bem, Johnny, não é que eles queriam deixar de pagar os seus impostos, é que ficaram desempregados, tiveram salários reduzidos, e isso refletiu diretamente nos cofres da prefeitura. E o principal motivo foi a saída do Itaú, mas não é o Itaú Banco. O Itaú, ele tinha sua sede aqui na cidade de Poá, onde os impostos do estado de São Paulo eram pagos na cidade de Poá. Mas, infelizmente, o senhor Dória retirou, não sei quais foram as bases desse acordo, o Itaú de nossa cidade. Com isso, houve uma queda expressiva de mais ou menos 40% do orçamento para baixo. Mais ou menos, isso significa, desculpa, professor, 180 milhões a menos na cidade de Poá. Inclusive, talvez o professor vai citar, nós conversamos antes com o vereador Tibegon, que tem uma SEI aqui na Câmara correndo para investigar todas essas questões do Itaú. Fica à vontade. Exatamente. Com essa queda brusca de 180 milhões com a saída do Itaú e mais a defasagem que ficou nos cofres, porque muitos munícipes não estão conseguindo pagar os seus impostos, a situação na nossa cidade ela ficou caótica. Por isso, medidas de austeridade têm que estar acontecendo para que se consiga saldar todos os compromissos que a prefeitura tem, seja com os servidores públicos municipais, seja com Bandeirantes de Energia, seja com Sabesp, seja com tudo. Por isso que, neste momento, muitas pessoas estão falando, nossa, cadê a zeladoria? A prefeita, creio eu, ela está tentando, nesses primeiros meses, colocar a casa em ordem para que nós possamos, deixar essa cidade um brinco. Porque o Johnny deve saber, que é um rapaz extremamente inteligente e antenado, o apelido de Poá era o quê? Princesinha do Alto Tietê. E ultimamente, essa princesinha, ela está, vamos dizer assim, um pouco desanimada. Nós precisamos dar um ânimo nela, para que ela volte com a garra toda, para ser aí, não só a princesinha, mas eu diria a rainha do Alto Tietê. É isso aí, professor Rogério Matias, vereador aqui do PTB, está citando algumas das questões que ele tem tratado aí na Comissão de Orçamento, dentro da Câmara Municipal, inclusive conversando com a população de Poá sobre os problemas aí no município. Vou até dar uma dica aqui, uma situação. Ninguém comentou, professor, do fato de não ter um ônibus que sai do Nova Poá até o Hospital Medina? Várias pessoas, logicamente, eu leciono, lecionei por muitos anos na Nova Poá, então nós temos muitos amigos lá. Então uma cobrança em relação, realmente é isso. É um ônibus que saísse da Nova Poá
e fosse para o Medina, como nós também ouvimos pessoas falando que precisaria ter um circular da Nova Poá até a Vila Varela e da Vila Varela até a Nova Poá. Logicamente, se planejando um itinerário que tanto na ida quanto na volta poderiam passar no Medina. Hospital Municipal, que aqui em Poá também é conhecido como Medina. É isso. É aqui a TV Estância Poá, participando aqui da sessão ordinária da Câmara na terça-feira, dia 2 de março. Esse aqui é o pós-sessão com o vereador professor Rogério Matias. Professor, muito obrigado. Espero você lá no ordem do dia, o mais breve possível, nós fazemos uma conversa um pouco mais longa, tratar dos seus mandatos que o senhor já teve aqui na Câmara, dos seus projetos, que eu sei que são vários, e também da sua carreira de professor aqui na cidade de Poá, que eu sei que tem muita coisa para contar para a gente. Mais uma vez, muito obrigado. Johnny, eu quero agradecer a oportunidade que você está dando ao professor Rogério e a essa Casa de Leis, de poder estar conversando com a população e esclarecendo pontos. Por que isso é importante? Porque, infelizmente, existe a indústria do fake news. E as pessoas, eu dou até um alerta, quando vocês ouvirem algo que você não achou muito legal, quando você leu algo que você não achou muito legal e você tiver dúvidas, antes de estar compartilhando, antes de estar criticando, procure saber, porque você pode ter certeza que várias pessoas vão ficar muito magoadas de ter o seu nome envolvida em fake news. Então eu agradeço a oportunidade que vocês estão dando ao professor Rogério Matias e ao meu mandato, de estar aqui esclarecendo vários pontos e mostrando que nós estamos trabalhando e muito, e queremos continuar assim, porque a cidade de Poá precisa. Meu muito obrigado e boa noite a todos vocês. Nós que agradecemos. Essa é a pós-sessão aqui na Câmara Municipal de Poá, na TV Estância Poá. Grande abraço a todos e até a próxima terça-feira.